Entrevistas, notícias, entretenimento e bom humor. Conectado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, programa Gerson Fernandes. Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gerson Fernandes. Hoje é terça-feira, uma terça-feira que amanheceu chuvosa. Aquela terça-feira pós-feriado gostoso, bom de estar na cama, que nada. Nós estamos aqui logo pela manhã trabalhando e trabalhando muito para trazer muita notícia, informação e até um bate-papo gostoso nessa manhã de terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. Meus amigos, hoje eu vou conversar aqui com um grande amigo, um parceiro, Tiago Ramos, formado em administração de empresas, pós-graduado em comércio exterior, pós-graduado em marketing também, econômico, formado em cursos extensivos de mercado financeiro na Agile Institute. É isso que fala, Isso aí, Tiago? É isso mesmo? New York, Estados Unidos. Muito bom. Euforex, é isso? Madrid, isso mesmo. Espanha, Harvard, Boston, Estados Unidos. Atua no mercado financeiro como superintendente de câmbio, turismo, de correspondentes cambiais e como professor universitário de uma instituição educacional nos cursos de administração de empresas, gestão financeira, ciências contábeis, direito, economia, recursos humanos e serviço social. É um multifacetário, é um homem espetacular do meio dos negócios. Hoje você vai aprender um pouquinho sobre o que é câmbio, taxa de câmbio, o que são juros. Mas de antemão, meus amigos, eu quero deixar aqui para você uma palavra de conforto, uma palavra de amizade, que eu vou estar aqui toda terça-feira, às 11 da manhã, ao vivo pela TV Geração Z e também pelo canal UOL. Eu estou muito feliz, estou muito contente, anunciei esse final de semana aí que estaria aqui, que estava sendo recebido, muito bem recebido pela equipe da TV Geração Z. Fiquei muito feliz, muito agradecido mesmo. Então, desde já eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi no Facebook. Você pode mandar a mensagem aí no Facebook, eu vou ler. Tem o meu WhatsApp também, pessoal, você pode mandar aí um alô, um abraço, ou o que for, tá certo? Neste momento, quero agradecer aqui a presença do professor Tiago Ramos. Muito bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? À vontade, tranquilo? Tranquilo. Quero agradecer o convite, tá? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês, pelo que eu conheci no mercado aí, é uma TV séria, uma TV que traz algo novo para a gente. E estou à disposição para tirar algumas dúvidas sobre o mercado, falar um pouquinho da nossa economia, falar um pouquinho do nosso governo. Não tem como falar de economia nesse momento sem falar das questões governamentais, um cenário político. E estou à disposição aí, espero que vocês gostem. Tiago, posso chamá-lo assim, Tiago? Pode, por favor. Sem nenhum problema? Por favor. Então tá bom. Tiago, pelo que eu vi, você é um homem totalmente experiente no meio dos negócios, né? Da área de finanças. Mas eu queria conhecer um pouco mais o Tiago antes de chegar como professor. Como que era? Tá. Como que você era antes? Teve dificuldades para chegar, para estudar? Porque hoje nós estamos vendo que a situação do país está um pouco difícil, né? Nós estamos passando por uma crise, uma situação meio complicada. O histórico um pouco do Tiago é um histórico de um pouco de luta para conseguir, né, esses afazeres aí de estudantil. Hoje está no topo de uma hierarquia dentro de uma determinada instituição financeira. Mas o Tiago ele começou ali na universidade, tentando, não tinha muito recurso financeiro para bancar ela, né? E aí recorrendo aos processos governamentais de bolsa estudantil. E aí conseguimos ali uma bolsa do programa Escola da Família, né? Você fez parte do programa Escola da Família? Fiz parte. Você teve que ficar sábado e domingo, aos feriado? sábados e domingos, das 9 ralando às mesmo? 18 horas. Todos vendo? os sábados e domingos, Tá durante vendo aí? 6 meses aí. Você que quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você tem que entender que não é ficar final de semana curtindo, né? Você pode curtir, é até legal você ir, curtir, mas tem que ralar muito, é isso, Thiago? Tem que dar uma prioridade aí para os estudos, né? Existem ciclos e fases, então a gente está na fase de estudar, você tem duas opções, é o que eu costumo dizer para os meus alunos hoje. Você é quem você quer ser, né? Então a dificuldade vai vir, claro, você vai cair, e aí você tem duas opções.
Ou você chora com o mundo, ou você vende lenço umedecido para limpar as lágrimas e ganhar um trocado com isso e ser alguém a quem você quer ser. Mas aí veio a faculdade, depois eu fui entrando no mercado financeiro, consegui um estágio num banco, e nesse banco ali me deu a oportunidade de estudar fora. Aonde Então, que você foi estudar nesse tempo? esse tempo eu fui estudar, o primeiro curso que eu fiz foi na Institute Gels, em Nova York, um curso também pago pelo próprio banco na época, que estava investindo ali em conhecimento. Então eu passei ali uns meses em Nova York, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um pouquinho mais de termo técnico, né, da própria linguagem financeira. E quando eu voltei para o Brasil, resolvi fazer a pós-graduação, que o banco também acabou custeando na época para nós. E terminei ali a pós-graduação. Aí foi quando eu fui para Toronto, depois eu fui para Espanha. Nesse Alemanha. meio tempo, quando você saiu do Brasil e foi para o exterior, qual é a visão que você teve do Brasil de lá para cá, naquela época? Então, o Brasil ele é visto naquele... Quando você está lá fora e você é visto, reconhecido como brasileiro, você acaba sendo vítima da caipirinha, do Ronaldinho, do samba. Então, as pessoas lá fora nos associam como... Todo mundo né, acha que é samba, pagode, Rio carnaval. de Janeiro. Né? É mesmo? Então, associa isso. E o que me chamava muita atenção, na época, nós estávamos no governo Lula, né? E em todos os metrôs ali da cidade de Toronto se via muita matéria sobre o Brasil, muita matéria sobre o presidente atual da época. Em que ano foi isso? Você lembra? Isso foi, o primeiro ano foi 2010, se não me falha a memória. Em 2010 você já estava numa transição de governo. Já não é estava isso? uma transição de governo. Entendi. E fazia nos chamar a atenção, né? O Brasil ele sempre foi visto ali como uma galinha de ovos de ouro, né? E na época, muitos investidores vindo para o Brasil e aquela questão de política governamental. Então, desde esse processo todo econômico, estudantil, dessas fases de implementação de bancos, eu pude acompanhar que o governo ele tem um fator muito crítico, muito responsável, né? É um veículo com direção. Quem está dirigindo o veículo, né? É uma BMW, mas quem está dirigindo o veículo? É um Fusca, mas quem está dirigindo o veículo? Mas né? como é que funciona isso? Você que foi para o exterior, viu como que funciona lá, como que ele faz? O investidor, ele olha para o Brasil e fala, não, é aqui que eu vou fazer o investimento, é aqui que eu vou colocar o dinheiro. Funciona dessa forma ou tem outro olhar aí? Hoje eu consigo te dar uma análise mais crítica desse processo, porque nesse momento, principalmente econômico que nós estamos passando, eu costumo dizer que não é apenas uma crise econômica, é uma crise política que está acarretando crise econômica, tá? Então a gente para um pouquinho para pensar quem está dirigindo o Brasil neste momento. Não vamos entrar em questões governamentais, em partidos políticos, mas o Brasil ele passa por um momento de muita retenção de investimento, tá? Então a nossa terra, ainda a economia brasileira é aquela economia dos fatores de produção, de uma economia que o que se planta se colhe, né? A agropecuária é muito forte, a agricultura é muito forte. Então, espaços aqui, as reservas brasileiras, elas têm sido vistas como um ponto muito atrativo, principalmente nesse momento econômico que o dólar vem caindo, né? E está se tornando mais atrativo para os investidores lá fora. Mas eu acredito que, economicamente falando, os investidores lá fora vê o Brasil como um cofrinho, o qual você vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, mas que existe uma rentabilidade. Existe uma rentabilidade? Existe uma rentabilidade. Você sabe que ontem em casa eu estava dando uma pesquisada, até mesmo para começar hoje, até para entrevista com o professor, eu vi uma reportagem do Abílio Diniz, eu vou até ler aqui um pedaço, em que ele diz que o país não tem uma crise econômica, mas apenas política e dólar de R$4 é exagero durante o evento que ele teve nos Estados Unidos, né? Ou seja, depois de uma tentativa frustrada de realizar uma fusão entre a empresa dele, que é o Grupo Pão de Açúcar, e o Carrefour no Brasil, teve que abandonar todo o controle da empresa, que foi fundada pelo seu pai em 48, todos nós aqui já conhecemos a história. Ele tem uma fortuna estimada em 3,4 bilhões de reais. Né? Então, o que ele diz aqui nessa reportagem é que ele ama a crise. Ele adora uma crise.
Ele diz que na vida inteira ele cresceu em cima de uma crise. Eu queria entender como que faz para você não desanimar, ficar triste, porque as crises acontecem, né? E como se faz para ganhar dinheiro num tempo de crise? Tá. Perante esse comentário, eu super concordo com ele, porque na crise a gente revê alguns conceitos importantes que em momento de não crise nós não nos adaptamos e não enxergamos direito, tá? Vou te dar um exemplo da corretora que eu trabalho. O nosso diretor-presidente, ele adota uma política do seguinte: na época da crise é a hora de crescer, né? Na crise, crie. Então, criar na crise é você se atentar àquilo que você não se atentava, tá? Então, é a folha do sulfite ali, que era rascunho, é necessário? Então, vamos começar a utilizar o necessário. É o uso do telefone? Hoje nós temos um recurso chamado internet, nós temos várias ferramentas aí, por exemplo, Skype e outras similares, que vão diminuindo e diminuem consideravelmente, tá? Eu concordo e volto a reafirmar que não é uma crise econômica, mas sim uma crise política, principalmente uma crise política, quando se envolve aí a questão do governo e principalmente essa questão de corrupção, né? O que me chama muita atenção também dentro da sala de aula é que quando eu vou dar algum assunto voltado para o governo, eu pergunto para o aluno: o que você associa governo? E ele, de bate-pronto, me responde corrupção. Então, a corrupção brasileira também interfere muito no cenário de investimento de fora para dentro, tá? Outro ponto que a gente analisa também, essa questão de entreter com os processos econômicos, é a forma de ganhar dinheiro na época da crise, né? Como ganhar o dinheiro na época da crise? Às vezes a gente escuta alguns comentários aí, por exemplo: ah, mas eu não utilize o cartão de crédito, não utilize o talão de cheque. Não, nós temos que utilizar sim. É um recurso que existe e deve se utilizar. Senão nós vamos congelar a economia. Mas a ideia é que você não pague ali o mínimo, né? A ideia é que você pague o valor total, porque isso vai virando uma bola de neve. Mas aí você diz, tem que pagar o valor cheio, que é o total. Mas como que a pessoa vai conseguir esse recurso? Como que ela vai entender que ela tem que fazer isso? Na realidade, as pessoas têm que passar por um processo de adaptação agora muito forte. Ela tá? tem que fazer Se reeducar financeiramente. Tem uma frase que eu gosto muito do Charles Darwin que diz assim: não é o mais forte nem o mais inteligente que vai vencer, e sim aquele que melhor se adaptar às mudanças. Ou você se adapta ou você está fora. Então, esse processo de aprendizado econômico é utilizar o necessário, tá? É utilizar realmente aquilo que você vai ter de necessidade. Tem que ficar ligado na Bolsa de Valores para saber o que está acontecendo no mundo? Também, né? Como que faz a classe C, que não tem muito conhecimento? Não é que não tem muito conhecimento, na verdade, ela não é acostumada a pegar lá a revista Exame, outra revista que seja, que fale de Bolsa de Valores, de câmbio, de taxa de juros, né? Não é todo mundo que tem esse costume. Vamos supor, acordei às 5 horas da manhã, vou saber o que está acontecendo na Bolsa de Valores lá na Índia, ou em Nova York, sabe? Para a classe C, eu diria hoje que de uma forma extremamente agressiva, ela consegue entender hoje, tá? Antigamente as emissoras de televisão passavam apenas uma parte técnica, hoje não mais, tá? Quando a gente passa a falar de riscos, de operação de risco de mercado, a gente começa a entender que o que é o risco? É só perder o dinheiro? Não. Vamos dar alguns exemplos aí que estão em todos os jornais aí, inclusive na internet, né? Um investidor renomeado chamado Eike Batista, ele teria lá ações que valiam muito. Hoje, a imagem dele não é a das melhores. Logo, a classe C, ela entende o quê? Que não está rendendo aquele tipo de ação. O que é a ação? Na cabeça dele, ele não precisa ter essa coerência do que é a ação, mas ele sabe que a imagem dele não está das melhores. Logo, não convém investir dentro desse cenário econômico. Então, hoje eu diria para você que as questões econômicas estão mais claras, né? Não vem com tantos termos técnicos, os quais ali colocam o consumidor final em risco de entender aonde ele vai aplicar, aonde ele não vai aplicar. A própria Petrobras agora, com esse escândalo governamental, com esse escândalo de corrupção, as pessoas começam a entender: nossa, será que é hora de investir na Petrobras? Será que nesse momento nós temos que investir na Petrobras? Risco de imagem. Voltamos a falar em risco de imagem. E isso para a classe C fica um pouco mais claro.
Fica um pouco um assunto mais sucinto e objetivo. Logo ele começa a procurar ali outros meios de investimento. Quando a gente fala em risco de imagem, não tem como a gente não associar a política no meio, né? Como você mesmo falou. O empresário, principalmente lá fora, ele vai avaliar quem é o presidente, quem é o presidente da Câmara, do Senado. São essas pessoas que vão lidar com o comércio, não é isso, Thiago? É, perfeito, porque quando o governo se expõe de uma forma negativa, o mundo nos reconhece assim, né? E aí nós acabamos entrando em alguns pontos de escândalo muito forte e agressivo para a nossa área, principalmente para a área de câmbio, né? Hoje de manhã eu estava lendo o jornal, então o nosso tão prezado Eduardo Cunha vai depor hoje, né? Porque houve uma quebra de sigilo ali, de algo que não poderia sair. Então, quem é Eduardo Cunha, o que ele faz, o que ele executa? Ele tem uma função importante dentro da Câmara e ali o negócio que não poderia sair, acaba saindo informações sigilosas. Aí a gente vê o nosso ex-presidente Lula com escândalos aí de palestras internacionais, de contas aonde não deveriam estar, e aí todo mundo quer prestar conta nesse momento. Então, toda essa questão política, ela influencia e influencia muito. Me recordo que há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, se não me falha a memória, eu estava assumindo a área de câmbio e ali eu trabalho numa corretora onde nós fornecemos a moeda estrangeira para casas de câmbio e as casas de câmbio pegam esse recurso e distribuem para o consumidor final. E ali nós temos um cartão multimoedas, né, um cartão de moeda estrangeira, onde muita gente estava aguardando ali o final do ano para poder viajar para o exterior e de repente a gente se pega numa situação que do dia para a noite o IOF do cartão, que era 0,38%, ele passa a ser 6,38%. E isso o nosso governo resolve mudar da noite para o dia. E então o Brasil com um monte de estudante para ir fazer intercâmbio, um monte de estudante se planejando para viajar em janeiro, e quem pagaria R$2.000 em $1.000 começou a pagar R$2.300, R$2.200, fugindo um pouco do orçamento brasileiro. E isso começa a criar um abalo de imagem governamental muito forte. E as pessoas começam a parar, Gerson, de viajar para fora, de conhecer lá fora. E aí, devido à faculdade também, alguns alunos chegam e falam: professor, eu gostaria muito de estudar fora, eu quero morar fora, eu quero trabalhar fora. E eu percebo uma garra muito forte para desenvolver toda uma habilidade profissional lá fora. E às vezes eu fico me perguntando por que não desenvolver isso aqui dentro. Então nós temos que viajar lá para fora, temos que viajar, conhecer o exterior, sim, mas nós devemos ir lá buscar essas ideias, buscar esses recursos e implantar dentro do Brasil. Então, na verdade, aí o que você está me dizendo é que falta mais um conhecimento técnico, não é isso? Sim. O governo deveria até mesmo ajudar os jovens na área de tecnologia, para que ele já saia preparado para o mercado, principalmente lá fora, porque lá fora a guerra é brutal. Realmente lá fora não tem como você cair e ter tempo para levantar, né? E aquele esse touro, tempo, tem esse até um touro lá, né? Que o pessoal vai para guerra, vai para luta mesmo. Tem uma característica que associa o trabalho como uma luta, né? Então segunda-feira eu vou para a luta, eu vou para a guerra, já associa ali uma questão totalmente brutal referente ao trabalho, né? Foi como eu comecei aqui hoje é terça-feira, mas com uma cara de segunda-feira, já todo mundo na rua já querendo ganhar o pão de cada dia. Exatamente. E tem que ir para a rua, tem que lutar, tem que bater forte, bater firme, bater para não cair. Se cair, cair de pé. Cair de pé. É isso mesmo, Thiago? E se cair, levantar, né? Não tem... Hoje o mercado ele não está muito para demagogia. Preciso cair, levantou, caiu, levantou. E aí a gente vai tocando a vida conforme a gente vai conseguindo os nossos objetivos. Né? Entendi. Eu queria que você me dissesse, Thiago, o histórico do câmbio de 2015. Tem uma diferença do passado para 2015? Tem. O histórico do câmbio, esse 2015 aqui, o primeiro semestre, nós ficamos bem abalados ali, né? Na questão de venda de moeda estrangeira. Então, foi meio assustador a reeleição do partido atual, muita gente retendo ali.
e de repente o dólar começa numa disparada e isso nos assustando, a taxa de juros também subindo e o câmbio ali é cada vez mais caro e a ponto de pensar, será que eu tenho a necessidade de viajar agora? Será que eu posso realocar essa viagem para um próximo semestre, para um próximo ano? E começa a ficar uma situação desconfortável para as corretoras de câmbio, né? Uma coisa que a gente preza muito lá, Gerson, e eu acho que vale muito a pena citar, falar, hoje as empresas deveriam trabalhar um pouquinho mais, eu te falo com propriedade, que a nossa corretora faz isso no preto e no branco, trabalhar as questões de prevenção de lavagem de dinheiro, né? Como que funciona isso? A lavagem de dinheiro ela tem 4 princípios importantes, né? Know your client, conheça seu cliente, fundamentação econômica, a tributação e o amparo documental. Então, é muito comum hoje... Tudo que entra tem que ter uma justificativa. Tem que ter um recurso que comprove essa origem do dinheiro, né? Ah, poxa vida, eu posso comprar $50 mil com você, Thiago? Pode, desde que você comprove ali a fundamentação econômica, a origem do dinheiro, o amparo documental e pague os tributos necessários, né? Então, são tantos escândalos hoje que nos chamam a atenção, Operação Lava Jato, Operação Flórida. Eu costumo dizer para os alunos tudo operação. que nem... Hoje é tudo operação. Hoje é tudo operação. E são nomes distintos para que eu e você consiga interpretar. Eu costumo até brincar com os alunos que são tantas operações que nem o Hospital das Clínicas faz tanta operação assim. Tudo hoje dá-se o nome operação. A cada 5 minutos me dá uma Operação Flórida, operação... E o mercado de câmbio ele é muito afetado com isso, porque as casas de câmbio, hoje nós temos ali por volta de 90 casas de câmbio, as casas de câmbio que querem operar o correto têm uma dificuldade muito grande, porque as pessoas nos vê como um doleiro, como, sabe, alguém que vai fazer falcatrua. Vai ter uma falcatrua ali na frente. E não é, nós queremos trabalhar sério, né? Então não tem que ter medo de Receita Federal, não tem que ter medo de COAF, não tem que ter medo de Banco Central, porque nós fazemos o certo. Explica para o povo o que é o COAF. O COAF ali é aquele conselho de atividades ali financeira que combate a lavagem de dinheiro, né? Então vamos entender assim, hoje eu sou uma instituição financeira regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. E quando eu identifico uma operação atípica, o que é essa operação atípica? São aquelas operações que fogem da normalidade, né? É diferente de eu chegar numa casa de câmbio e falar assim, olha, eu preciso de $3 mil. É diferente de eu chegar lá e falar, eu preciso de $50 mil. Então, isso foge um pouco da situação da normalidade e nós informamos o COAF. O COAF faz um estudo sobre isso, né? Analisa, faz o passo a passo dessa situação e ali aciona a Receita Federal, Polícia Federal, e aí os prezados recebem uma visita um tanto desagradável. Desagradável em relação até para poder explicar de onde que veio o dinheiro, né? Até porque a pessoa não vai sacar, vai andar com $100 mil nas costas, chega lá, vou comprar um carro. Exatamente. Tem que explicar de onde veio o dinheiro. Tem que justificar Mas toda tem muita essa gente que esqueceu de fazer isso, viu, Thiago? Por isso que está tendo essas operações aí. Não são poucas não, né? Não são poucas. Agora, deixa eu te perguntar, a taxa de juros aqui no Brasil, ela derrubou muita gente, não derrubou, não? A taxa de juros hoje, a nossa tão prezada Selic aí... Como é que vai ficar daqui para frente? A Selic aí, com o histórico hoje de aumentos contínuos, né? Ela tem colocado muita gente aí no vermelho, né? Então, assim, hoje 14,25, o cupom, que é o Comitê de Política Monetária, né? Reunido ali por uma mesa de 7 diretores, mais o diretor-presidente do Banco Central. O cupom ali, ele tem a finalidade de determinar a taxa de juros. E a taxa de juros, ela vem muito similar ao dólar, né? Aumentando, numa vertente aí assustadora. Me faz chamar a atenção aí alguns pontos, como, por exemplo, o cartão de crédito. Então, as pessoas que tinham, por cultura, pagar o mínimo do cartão de crédito, pegava R$1.000, pagava o mínimo 200 e o mês que vem pagava ali por volta de R$850, R$890. E hoje, com essa elevação da taxa de juros, com todo esse critério aí, se paga R$1.300, R$1.400. Então, a taxa de juros, ela está tirando um pouco o poder de compra. E o engraçado é que o salário mínimo não acompanha esse aumento sobre a taxa de juros, né? O que dificulta
e tira o poder de compra do consumidor final, né? E como é que fica nessa situação? Na verdade, o que acontece? Tudo aumenta, como você disse, e o salário permanece ali congelado. Está praticamente parado, estagnado. Não há uma perspectiva de que isso vai melhorar no futuro. Por isso que eu digo, Gerson, que em momento algum nós devemos parar de comprar, tá? Uma das minhas disciplinas que eu leciono na universidade é a economia, e eu costumo dizer para os alunos o seguinte: bem ou mal, em um dado momento, o nosso ex-presidente Lula, ele disse que isso era uma marolinha e iria passar. E, de fato, ali a gente teve que se apegar, senão nós iríamos congelar a economia. Então, a ideia não é parar de comprar, mas comprar o necessário. Legal. Então, nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta conversando com o professor Tiago Ramos, que é um excelente operador financeiro. Até daqui a pouco. Entrevistas, notícias, entretenimento e bom humor. Conectado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, programa Gerson Fernandes. Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida. Você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, eu convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho, falando sempre sobre informação e cultura aqui na TV Geração Z. A gente se vê. Entrevistas, notícias, entretenimento e bom humor. Conectado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, programa Gerson Fernandes. Estamos de volta para todo o Brasil, ao vivo. Eu estou conversando aqui com o professor Tiago Ramos. Professor Tiago Ramos, que é um expert em administração de empresa, graduado, já foi para o exterior, viu o nosso Brasilzão como que é lá de fora, né? Eu não sei se ele teve uma boa imagem, porque eu acredito que ele teve uma boa imagem, né? Porque o Brasil andou com a sua. Nós estamos falando aqui sobre a imagem do Brasil, como ela está um pouco arranhada. Eu não sei se ela está um pouco arranhada, Tiago, acho que ela está até demais, viu? Porque nós passamos aí de um processo político de uma presidência de 2010, não é isso? Para um outro que veio dando uma injeção de ânimo e no fim das contas elegeu uma outra cidadã, que eu não vou citar o nome aqui na verdade, né? E a partir de então nós temos aí uma, como se diz, uma decrescente, é isso? Uma decrescente na injeção de ânimo. Não é? Nós estamos falando até de operações financeiras. Como que nós vamos fazer essa operação financeira se você não tem aí um ânimo na população brasileira? Ou seja, a pessoa ela acorda, vai trabalhar, não sabe se estará empregada amanhã ou não, e aqueles que estão desempregados
não sabe se irão conseguir emprego. Não é isso, Thiago? Sim. Ainda ressalta um pouco a questão de desemprego, que me chama muita atenção agora. As empresas estão começando a adotar uma política de demissão em massa, né? Então, as pessoas que estão indo trabalhar hoje, amanhã não sabemos se vão estar empregadas. E isso se recorre ali à questão de seguro-desemprego, aumento de índices inadequados. As pessoas começam a ficar um tanto agressivas em busca de emprego, Ainda comentando hoje pela manhã com um amigo nosso, a gente sempre recebeu currículos de amigos de mercado, de alunos, mas hoje criou-se um critério, todos os dias se acompanha ali o recebimento de currículos, 14, 15 currículos por dia. Então a gente vê que o aumento de desemprego está crescendo, a inflação está crescendo, o câmbio não para, a economia é estável, o risco do país, um risco extremamente assim, agressivo, às vezes nem tanto por uma questão financeira, mas muito mais por uma questão política, e trazendo toda essa questão desagradável aí, né? Algumas empresas que estavam para chegar no Brasil estão pensando realmente se vai chegar no Brasil. E a situação econômica e financeira entrando dentro de um caos, né? O tomate subindo, a cebola subindo, o salário congelado, e isso vai trazendo cada vez mais um desconforto para o consumidor brasileiro. Mas você sabe que você, ao andar na rua, você começa a perceber, hoje mais nítido, que as empresas, as lojas, elas estão com as portas fechadas. Antigamente você não via isso. Você colocava uma placa, você não chegava nem por uma placa de aluga-se ou vende-se. Já automaticamente já chegava um outro comerciante, já alugava aquele espaço para poder ganhar o seu pão de cada dia. Então o que acontece? Nos dias de hoje, se você andar pelas ruas principais de São Paulo, onde há um comércio, você não tem aquela injeção de ânimo no comércio, ou seja, você não vê uma subprefeitura fazendo uma ação de marketing, você não vê um lado comercial, a associação comercial dando aquele apoio pro comerciante, e o Natal está aí. O Natal está... Se você anda na rua, você já vê os enfeites de Natal, mas as lojas estão praticamente vazias, o que é um absurdo. Em outros tempos, em outras épocas, você começava a perceber as lojas já neste horário, pela manhã, logo cedo, a pessoa saía com o Papai Noel, uma luzinha, uma árvore. E hoje você não vê isso, você vê só queda em números, né? Porque cada pessoa que entra na sua loja são números, não é? E são números de vendas que você pode vir a fazer e levar a sua graninha. Agora, deixa eu te perguntar, Thiago, a crise da Bolsa de 1929, qual a relação que ela teve com 2008, que a gente estava conversando nos bastidores, hein? Tá, a crise de 29, ela teve uma semelhança muito forte, né? Então, eu vou fazer uma retrospectiva breve. Primeiro, quebra da Bolsa de Nova York, chamada também conhecida aí no mundo como a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa de Nova York, a origem dela é o que eu costumo dizer hoje das variáveis de depósito compulsório ali, chamado open market. Queria se vender ações acima do valor que ela poderia ser negociadas, né? E naquele tempo era tudo na mão, né? Era tudo na mão, não tinha esse avanço da tecnologia que nós temos hoje. Verdade. Hoje nós somos a segunda melhor bolsa do mundo. A BMF Bovespa é a segunda melhor bolsa do mundo. A segunda? A primeira é de Xangai. Então a gente começa a criar um parâmetro, Gerson, que nós não estamos passando por um processo contrário de tecnologia. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos acesso à informação, hoje nós temos aqui estrutura econômica e financeira, e volta a bater na mesma tecla. Nosso maior problema brasileiro chama-se corrupção. A corrupção nos tira essa imagem, faz desacreditar lá fora, né? Então, essa associação entre crise de 29 chamada Grande Depressão, país de primeiro mundo, cidade de Nova York, referência financeira. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Você que vai para as eleições, o ano que vem tem eleição. Então, tudo que nós estamos passando hoje é o voto.
Então você tem que pensar muito bem, senão nós vamos ter mais uma depressão. É isso que está me alertando? É uma depressão profunda. E essa depressão é um pouco mais difícil de sair. Tarja preta. Mas com toda essa tecnologia, você diz que a Bolsa é a segunda maior do mundo. Como que acontece? Como que chegam nesse número, nessa comparação de 1929, com a grande crise, com a depressão, com a de 2008? A crise de 29, ela teve uma origem acionária de um mercado de capitais. Oposto, não que não tenha um impacto, mas oposto da crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise chamada subprime, né? Que foi a bolha ali das questões dos imóveis sendo vendidos. Então, na Times Square estava vendendo um apartamento de $300 mil, $400 mil, e o rapaz ali que vendia o cachorro quente, que vendia o boné da Estátua da Liberdade, poderia comprar. Então não existia uma análise de crédito com coerência para poder fornecer esse crédito. Logo, isso foi virando uma bolha. O crescimento imobiliário houve de fato, mas a bolha estourou, uma vez que o indivíduo não tinha recurso financeiro o suficiente. Por isso aqui no Brasil nós adotamos essa questão da capacidade financeira para você poder ter ou não, né? E a crise financeira de 2008, ela teve um impacto muito forte, talvez não para o Brasil. O Brasil ali, ele não congelou a economia, né? Os brasileiros continuaram a comprar, a vender, a negociar, porém de uma forma mais coerente, de uma forma mais coesa. Então, a crise de 29, Estados Unidos, Nova York. A crise de 2008, Estados Unidos, Nova York. Estou falando de uma potência econômica. Estou falando de país vencedor de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Estou falando de um país que em 1945 a 49 não só ganhou a Segunda Guerra, mas que ofereceu o plano Marshall para quem ele derrotou. Então eu te empresto dinheiro, já que eu destruí o teu país, e você me paga isso. Então a economia ela começa a girar em forma de troca de favores. O Japão, país perdedor da Segunda Guerra Mundial, recorre-se ao plano Marshall, em 25 anos tem o boom japonês, liquida essa dívida financeira com os Estados Unidos e se torna uma potência econômica. Por quê? Porque ele investiu 100% em educação. Então a gente começa a entender que tem que mexer no beabá da situação financeira. Quem realmente quer liquidar essa dívida, né? A dívida hoje ela tira o sono do brasileiro. Você sabe que, você falando assim, a gente começa a perceber que no Brasil está na hora de começar a implantar nas escolas o financeiro. Disciplina mercado financeiro. Não é verdade? Porque se a criança ela tem que começar a poupar já desde cedo. Desde agora. Desde né? já, não é? Para saber que realmente, antigamente eu me recordo que eu pedia R$1 para o meu pai, R$2 para o meu pai, para comprar bala, mas de novo comprar bala, né? Um guri vai morrer de diabetes com 5 anos de idade. Então, a situação é necessário, né? Então deveria, sim, hoje, na universidade agora, que eu vou fazer o curso em Harvard, em janeiro, lá eles têm uma política de ensinar literalmente a criança. Já desde menininho. $1 para você, e ele gastava aquele $1 na high school como se fosse $1 milhão. É necessário? A pergunta é necessário? Quantas televisões você tem em casa? Quantos aparelhos você tem que... É necessário? Às vezes eu faço essa pergunta em sala de aula e eu me deparo com uma situação de 4, 5, e ainda eu brinco com os alunos, deve fazer eco na casa, porque são muitas televisões. A pergunta é, existe a necessidade? Essa é a pergunta, não existe a necessidade. Por essa pergunta que você fez agora, então nós não estamos sabendo lidar, nós não soubemos lidar com a situação quando o dinheiro entrou fácil na nossa mão, entre aspas, não é isso? Ou seja, você comprar aquilo que não tem necessidade. Necessidade. Eu gostaria ainda de reafirmar, lá atrás, quando eu era jovem, quando eu fiz minha primeira faculdade, eu tinha um professor chamado Lira, e ele falava assim, Thiago, a economia brasileira é como um rio que passa e eu fico analisando a cada momento boas oportunidades indo embora. E são oportunidades que talvez não voltem, né? São oportunidades ali que nós temos que aprender a entender. É que eu costumo dizer para o aluno, economia não se decora, economia se entende. Quando você entende o processo econômico, inflação, quando se fala em inflação, o que é inflação?
inflação, aumento contínuo dos preços. É interessante o aluno, as pessoas, o cidadão entender que momento econômico nós estamos vivendo. É que, na verdade, o jovem de hoje não sabe o que é crise, né? É a primeira, né? É a primeira que ele está passando. Eu, quando criança, eu me lembro que você ia no mercado comprar, por exemplo, um arroz, de manhã estava um preço, aí você ia à tarde comprar mais alguma coisa, já não tinha mercadoria lá. O cidadão escondia porque no outro dia o preço ia estar lá em cima, nas alturas, né? Então, para não vender barato naquele dia, ele automaticamente dava uma segurada para aumentar o preço no outro dia, não é isso? Exatamente. Isso vai criando esse desconforto econômico. Antigamente tinha-se ali a caderneta, né? Você chegava na quitanda, olha, eu vou anotar aqui e no final do mês eu te pago. Existia uma credibilidade financeira dentro do mercado. Que hoje não existe mais. Hoje não existe mais, né? Não adianta você chegar lá e Deixa um cheque em branco aqui. E A não questão de aparece garantia mais. econômica. Perfeito. Então, na verdade, quanto que está o dólar hoje? Hoje o dólar está 3,89 o comercial. Então, quando eu comecei a trabalhar como office boy, né? Todo mundo, acredito que na minha época foi office boy, e o barato era ir comer um cachorro quente. Hoje é E no Outback. É $1, né? E se paga com $1. Hoje você vai lá e fala $1 o cachorro quente. Minha sobrinha tem 4 anos e ela não me pede R$1, ela me pede $1. $1. Eu tô com medo dela pedir uma libra. Vai valorizar lá na frente. Vai né? valorizar lá na frente. É isso que eu não consigo entender, porque nós temos o dólar, que é a moeda mais forte, e nós tivemos o euro, né? Como que teve uma queda tão brusca assim do euro? O que me chama a atenção hoje é que os brasileiros não estão deixando de viajar, tá? Eles não estão deixando de viajar. Eles estão viajando com pouco valor, não mais aquele valor que ele iria conduzir, tá? Então, assim, não existe uma trava, não estou indo viajar. Estou indo, mas com um recurso um pouco inferior do planejado. Entendi. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do programa. Esse é o primeiro programa que eu estou muito feliz. Trouxe uma pessoa do mercado financeiro, competente, por sinal, Tiago Ramos. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, agradecer a minha esposa, a minha filha, que deu total apoio para fazer esse trabalho que eu sempre fiz, que eu gosto de fazer. Agradecer as mensagens que eu recebi aqui, que é de mensagens de apoio, né, que a Gerlane, Devanira, a Thaís, a Ivete, o Adenilson, DJ Cabelo, Clarice, Joemir, todos vocês, muito obrigado por me acompanhar esse programa, que eu acredito que já é um sucesso. E hoje, por ser o primeiro dia, está muito mais do que especial, com a presença do Tiago Ramos, um excelente professor. Tive aula com ele, por isso que eu o trouxe. Experiente tanto aqui dentro quanto lá fora, né? Harvard, é isso? Eu brinco com ele que é Harvard. Universidade de Harvard. Suas considerações e muito obrigado, viu, Tiago? Quero deixar aqui os meus agradecimentos também ao pessoal, a equipe, uma equipe fantástica também, o Gerson, não só aluno, como nosso amigo aí. E me coloco à disposição, faço convite para nos visitar também, quando tiver a necessidade de conhecer um pouquinho mais do mercado. E estou à disposição. Eu agradeço o convite de todos vocês. Legal, Tiago. Muito obrigado, gente. Até terça-feira. Toda terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, eu estou aqui para falar e trazer aí notícias, informações e uma entrevista sempre boa para você. Muito obrigado, tenha um excelente dia e até a próxima. Entrevistas, notícias, entretenimento e bom humor. Conectado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, programa Gerson Fernandes.